Saudade é fundo de campo, com espinho e japecanga. É água que não se bebe numa pocinha da sanga. É primavera com seca que não adoça as pitangas. Saudade é rumo e chegada. É poesia que a vida escreve na gente. Na meia-lua dos cascos, eu busco rumos e nos abraços a chegada. Mas com esta porteira aberta, venho tocar o meu potro para o que ainda há de vir. Para os meus, para os nossos sonhos, porque a vida continua e tem muita estrada pra gente seguir. A sede de liberdade rebenta a soga do potro que parte buscar o pato e num arabi dispara, rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara. Vai, potro sem dono, vai, livre como um leão. Tem quem ache que o cavalo é para andar para longe. Eu aprendi que ele traz a gente para perto, perto do chão, perto da essência, perto de quem a gente é de verdade. Buenas tardes, meu Rio Grande. Sou Gabriel Ferreira, tenho 25 anos e sou acadêmico de medicina veterinária. Venho da capital nacional do chimarrão, Venâncio Aires, e hoje trago a este palco a minha querida 24ª região tradicionalista. Para dar início à minha prova oral, falo sobre o tema sorteado. A inclusão de pessoas com deficiência ainda é um desafio nos nossos CTGs. Estamos preparados para acolher a todos? Quais mudanças estruturais e de comportamento são necessárias? Dentro do nosso tradicionalismo, nós já debatemos desde o Congresso Tradicionalista de 1996, onde aconteceu um congresso paralelo, estudos com trabalhos universitários para ver de que forma as nossas entidades poderiam aprimorar o seu ambiente para que a gente conseguisse acolher a todos, gerando uma melhor ambientação. E dentro dessas pessoas, pessoas com deficiências estavam nesses estudos. A gente tem que entender que incluir gera representatividade. A gente tem que oportunizar, e essa é uma das formas das entidades abraçar a todos, gerar cargos de liderança para que essas pessoas, além de se sentir incluídas, elas vão saber as reais dificuldades que se passam nos nossos meios, nas nossas lides e no nosso ambiente, e assim também vão ter uma melhor comunicação para que a gente faça melhorias que funcionem de verdade, para que outras pessoas sintam que o tradicionalismo é um ambiente que abraça elas também, que elas consigam desenvolver as suas atividades dentro do tradicionalismo. Quando a gente fala se estamos preparados para acolher a todos, eu confesso que, neste momento, plenamente não. Mas a gente dá sinais muito positivos. Por quê? Desde o momento que a gente debate sobre, e lá se fazem 30 anos, desde o momento que a gente traz um tema desses para que a gente reflita e traga, através de um jovem, opiniões, para que a gente consiga gerar melhorias, é um ponto positivo. E, além disso, quando a gente tem uma comissão que trabalha ativamente para que melhorias ocorram, a gente já dá passos e sinais que estão andando para frente. Então,
a gente deve estar sempre em melhorias, sempre buscando se aprimorar. E um desses pontos que a gente deve refletir é, a gente tem que, no entreveiro, estar preparado, como no ano passado. Tivemos a participação de um piá com síndrome de Down, que veio e participou de um dos maiores eventos culturais do nosso estado. Temos a dança de salão inclusão no Enarte, temos o laço inclusão na FECARS. São pontos extremamente positivos. E temos que entender que o MTG, o movimento tradicionalista, não é uma pessoa, mas é uma rede de apoio. E dentro dessa rede, a gente tem pessoas que trazem os conhecimentos profissionais para ampliar o nosso leque e trazendo melhorias. Pessoas da área da educação são de extrema importância. Pessoas da área da medicina conseguem entender as dificuldades físicas. Pessoas da área da psicologia. Então, a gente tem que utilizar da voz dessas pessoas para que a gente gere mais momentos de reflexão e busque melhorias efetivas. Quando a gente fala sobre questões comportamentais, eu tenho que trazer uma reflexão sobre Zygmunt Bauman, em que, no momento, estamos passando por um período de modernidade líquida. E, com isso, um dos pontos que ele defende é que, na nossa modernidade, na nossa sociedade atual, nós temos uma falta de conexão e pertencimento. Fazendo uma correlação com o que traz Jarbas Lima em sua tese, ele fala que o CTGs, o tradicionalismo, é um ambiente sólido, que abraça seus associados. Então, nós devemos pensar em cargos de liderança, como eu falei anteriormente. Nós devemos pensar em condições sonoras para pessoas com autismo, em rampas. Nós devemos pensar em faixas de acesso para pessoas com deficiência visual. Mas a gente já está dando sinais positivos. Essas que eu citei são questões estruturais que nós já vemos em muitas das nossas entidades. E eu concluo que Barbosa Lessa, no Nativismo e o Fenômeno Social, fala de que o tradicionalismo tem que ser nitidamente popular, ou seja, de e para todos. Do mesmo momento que ele diz que nós paramos de ser popular, a nossa tendência é que não estejamos mais em movimento e de que não perduremos. Então, nós devemos buscar qualificação para que nossa inclusão não seja só simbólica, mas seja eficiente. Muito obrigado. Sobre o tema equipamentos agrícolas de outrora, eu falo um pouco sobre a minha pesquisa de campo. O historiador Marcel Mazoyer cita que a evolução dos equipamentos agrícolas foi determinante para o desenvolvimento das sociedades, porque ela influencia diretamente na forma de viver e de produzir. E essas coisas mudaram tanto que brinca uma entrevistada que o veneno para mato de antigamente era a enxada e hoje é o pessoal que tem alergia a ela. Eu desenvolvi minha pesquisa de campo com delimitação no município de Venâncio Aires, focando na cadeia produtiva da erva mate, pela sua relevância na cidade. E o que ampliou a minha visão para a pesquisa foi entender que os equipamentos agrícolas não se limitam só ao plantio e à colheita, mas fazem parte do processo de beneficiamento, porque fazem parte direta da transformação dessa matéria-prima. Bueno, na cultura da erva mate, o facão faz o corte de baixo para cima para retirar os galhos e depois vem um desgalhamento manual. A erva vai ser recolhida em montes no chão ou em ponchos e com um garfo agrícola se põe para cima da carroça. Enquanto isso, alguém vai pisando por cima para sentar bem e caber mais, e muitos ainda aumentavam as laterais da caixaria da carroça com tábuas para caber mais carga. Um dos entrevistados destaca que Venâncio é um dos poucos lugares que ele ainda vê o facão como uma ferramenta principal, porque nos demais já foi substituído por serras manuais ou até a motor. Ao longo desse tempo, as carroças também deram espaço ao trator, o barbacoa tradicional foi substituído por secadores rotativos e o antigo soque deu espaço a um atritor industrial. E surgem até colheitadeiras específicas para erva mate, vindas da Argentina, e recentemente foi adquirida a primeira do Brasil. Também me foi citada da
ainda utilização da quase extinta zorra, que é uma grande forquilha de madeira, que põe as ripas por cima, joga a erva e carrega a puxada a boi. E isso porque muitos dos ervais são em locais de difícil acesso, em áreas íngremes e dentro de matas. Eu tive a sorte de entrevistar um jovem agricultor que fala que o futuro da agricultura está ligado à tecnologia, à mecanização e a melhores condições de trabalho, sendo essas as formas de segurar o produtor no campo e de incentivar as novas gerações. Só que ele destaca que isso não é pegar os equipamentos e atirar para um lado, esquecer tudo que foi construído. A gente deve valorizar, mas principalmente incentivar locais de preservação e preservar essas práticas agrícolas dentro de museus, espaços culturais ou em ambientes de pesquisa como esta. E eu concluo que os equipamentos agrícolas de outrora não fazem parte de um passado superado, mas são a base daquilo que a gente tem hoje. Preservar eles é preservar o próprio homem do campo, entendendo que tecnologia e tradição não se opõem. Muito obrigado. 1, 2, 3, 4. Recolho versos do campo pra te entregar de regalo, nos espinhos que enredam as quilinas dos cavalos, no vento das mançaninhas que espalha flores e penas. Me vou juntando pedaços de alegrias pequenas. Aprendi que os versos são uma rica forma de ver o mundo. Se antes meu laço dava um pialo no meu gato, hoje nas caravoltas da vida, numa transcendência temporal, aprendi que um pingo de arreio nunca passa 2 vezes na mesma estrada. Faz da tua vida poesia, e se te chamarem de louco, tanto faz. Afinal, de poeta e de louco, todos temos um pouco. Declamo dos versos de Márcio Nunes Corrêa, Esqueçam de Mim. Esqueçam de mim, pois hoje eu decidi. Já chega de desencanto. Não quero choro ou pranto, que afinal eu não morri. Vou dar as mãos a um sentimento que carrego faz um tempo. Talvez junte alguns dos cacos que guardo no apartamento. E depois eu vou me embora pro campo. Esqueçam de mim. Se ficar alguns trocados pro deleite de algum banco, por favor, não façam fila. Cheguem nomás pro gerente e saquem todos os pilas. Digam que são da minha gente, sabem da origem da plata. Ele ganhou trabalhando a suor e dignidade, e a nós, pela amizade, foi dada a incumbência de achar nesta querência tauras da mesma valia, para dar toda essa quantia em pão, estudo e... quem sabe canha, porque ela também alimenta, só que de fomes diferentes. Esqueçam de mim, da minha morada povoeira podem tomar conta também, e de tudo que acharem. Dos desenhos do Noé, dando vida pras paredes. Quem sabe, matem a sede com os meus litros de butiá. Daquele banco pequeno, forradito de pelego, da argola do meu primeiro laço, da adaga de aço antiga, guardada numa gaveta onde, se procurarem, encontrarão alguns versos que fiz pensando na vida, naquelas noites compridas em que
sonhava disperso. Mas peço maior respeito com aquele que contra o peito tanta alegria me deu. Deixem meu violão sossegado em sua poeira. Tirem as cordas e então percebam contra os trastes uma ferrugem insistente do sala que chorei cantando quando me fui sorridente. Esqueçam de mim que eu já não podia mais com a falsidade de muitos. Eu fazia que não via, não dava conta de nada. Mentira das mal contadas, por dentro eu me corroía de ver tapinhas e risos, e depois de dobrar a rua, saber que em línguas empuas julgavam até meu silêncio. Esqueçam de mim, dos meus defeitos, enganos. Afinal, sou um ser humano igual a ti, meu irmão, no acerto ou na imperfeição. Mas uma coisa é fato: em tudo que fiz, refaço, mesmo depois do poço, por feio que seja o tombo. Encho o lombo, abano o toso e me apresento de novo. Esqueçam de mim, meus inimigos ferrenhos, que vendo aquilo que tenho, talvez se invoquem bem mais. Como já disse lá atrás, inimigos, deixo a Deus. Cultivo os amigos meus, pois esses merecem meu tempo, meus pensamentos, minhas palavras. Os contrários, bueno, deixo a Deus. Esqueçam de mim, amores que eu tanto amei. Sim, amei a todos, de uma forma ou de outra, mas amei. Das marcas que eu cantei, guardem apenas saudades, mas que sejam saudades boas, dessas que pedem retorno, dessas que tiram o sono lembrando de beijos e afetos. Portanto, tentando me esquecer, nunca me esquecerão, porque eu confesso, jamais me esquecerei que os amores são eternos, apenas ficam latentes, talvez esperando que a gente volte num sonho. Talvez. Esqueçam de mim, meus amigos verdadeiros. Vocês sabem que estarei bem de bem no paraíso que é para mim e para vocês também. O campo, gado, cavalos, cachorros, o ar, mangueiras, matos e sangas, tudo. Uma mulher linda e companheira que será para a vida inteira. Enfim, um mundo para o meu cultivo, um motivo a cada instante. Assim, fiquem em paz, porque eu serei parte dela. Esqueçam de mim, e se de mim perguntarem, digam que tão somente eu fui-me embora pro campo. No parador do descanso, saquei a cuia coquinho, costume antigo que trago, cismas de matear sozinho. O mate carrega prosa, lembranças, mas principalmente presença. Os tempos passam, os lugares mudam, mas aquilo que é verdadeiro fica.
E se eu aprendi algo nessa caminhada, foi o valor de se achegar, de dividir um mate, um sonho com quem escolhe caminhar com a gente. Assim, convido a prenda e amiga Letícia Schuller para que me acompanhe numa milonga e no Chico Sapateado. Primitivo alimento, santo jujo cotidiano, que o sabor dos guaranis legou para o pampiano. Para o índio era cá, santa erva milagrosa, uma oferta de Tupã a ser sorvida na caiva. Era fonte de sabença dos caciques curandeiros, que guardavam para si segredo dos ervateiros. Se um dia fosse de sol, tinha a benção de Tupã, começavam a cortar no arrebol da manhã. A terra fazia um fio num facãozito de madeira, atado com casca de mira, desgalhavam a herveira. Para o feixe do macaco, o sapeco era no mato, que vinha no lombo do índio, o mais rude e aparato. Mas o tempo fez justiça aos costumes guarani, e até hoje se mateia Goiapoque e o Chuí. Eu vou tomar o meu mate, bem a moda guarani, água quente da cá e bomba de Itacoapi. Quem é aquele que lá vem com lenço feito bandeira? Quem é aquele que lá vem com lenço feito bandeira? Pelo jeito que estou vendo é o Chico Polvadeiro. Pelo jeito que estou vendo é o Chico Polvadeiro. Quem é aquele que lá vem o seu cavalo alazão? Quem é aquele que lá vem o seu cavalo alazão? É o nosso amigo Chico que vem dançar o sabão. O cavalo deu um prisco e o Chico caiu no chão. Lá vem Chico, deixa-lo que vem assim. Lá vem Chico, deixa-lo que vem assim. Eu não devo nada ao Chico, nem ele me deve a mim. Eu não devo nada ao Chico, nem ele me deve a mim. A vida passa num sopro e o entreveiro dentro dela é menor ainda. Mas as marcas que ele deixa na nossa caminhada, essas são eternas. Nesta caminhada, eu só cheguei aqui porque enquanto tive a oportunidade de sonhar, tinha gente trabalhando para que eu chegasse até aqui. Eu não cheguei até aqui sozinho. Eu chego aqui consciente e grato, porque eu tive a oportunidade de sonhar e sonharem junto comigo. Muito obrigado, entreveiro. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, Rio Grande do Sul.